Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Nós encontramos nesta leitura, nas demais leituras deste domingo, a graça de Deus que se manifesta no coração do ser humano, principalmente na forma de humildade. Deus deixa bem claro, dá a subentender, que por mais que nós sejamos grandes, por mais que nós sejamos poderosos, por mais que nós sejamos ricos, se nós conservamos no nosso coração, como bem dizia São Francisco de Assis, a santa humildade, Deus permanece conosco. A graça de Deus fecunda o nosso coração e a nossa vida. É tanto que a segunda leitura da carta aos Hebreus fala de forma bem clara: mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, de Jesus, mediador da nova aliança. Esta forma de se aproximar, esta forma de estar unido à graça de Jesus, ela demonstra uma humildade que é o pedir e receber, o bater e o ser aberto, e o estar aberto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela entra no nosso coração quando nós estamos disponíveis, quando nós estamos abertos a acolhermos a graça de Deus. Quem não tem humildade, quem não tem esta facilidade de receber de Jesus toda graça, toda bênção, toda sorte de dons espirituais, são pessoas orgulhosas. Não importa o lugar que ocupe, não importa se na frente, não importa se atrás, não importa se rico ou se pobre. O orgulho tranca o coração do homem para a graça de Deus, para a bênção de Deus, para a intimidade com Deus e principalmente para a misericórdia. Essa misericórdia que nos fecunda, que nos impulsiona, que nos santifica e que, como já bem dizia a carta aos Hebreus, nos aproxima do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Essa santa humildade, ela nos impulsiona a desejarmos receber do próprio Deus aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a nossa condição ou o nosso esforço não alcança. Somente a nossa disponibilidade em estarmos abertos a acolher o amor, a graça, a concórdia, a bênção de Deus, pode fazer com que tudo dele entre na nossa vida, entre na nossa alma. É por isso que no Santo Evangelho, quando Jesus começa a observar que os convidados vão como que batalhando para estar no primeiro lugar, estar na frente, ele diz aquela parábola, ele conta aquela história de uma forma que eles tenham consciência. Não é os nossos esforços, não é a nossa escolha os melhores lugares. Mas no céu, a escolha é de Deus. Faz-me lembrar também aqueles dois discípulos quando a mãe vem perguntar, vem pedir: deixa que um sente à direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz: não cabe a mim, mas ao Pai, que Ele é quem reserva os lugares. Ou seja, não é a nossa proximidade com o dono da festa, não é a nossa proximidade com aquele que nos convida, que nos concede lugares melhores ou piores, mas a nossa forma de estarmos unidos ao dono da festa. Não adianta sabermos tudo de Jesus se nós não vivemos Jesus na nossa vida, se nós não temos uma amizade verdadeira com Jesus. Não adianta saber as características do Cristo se essas características também não se manifestam na minha vida, no meu existir, no meu servir a Deus, no meu ajudar o meu irmão, a ajudar o meu próximo. É tanto que com isso, a pessoa que pode falar de Deus, ela pode dizer as coisas mais belas de Deus, que talvez seja somente para o seu próprio engrandecimento, uma forma de status, uma forma de autopromoção, uma forma unicamente e simplesmente de dizer: eu sei, eu posso, eu tenho conhecimento disso. Se não vive, se não tem no seu coração, na sua vivência,
a prática cristã, a prática daquilo que Jesus nos ensinou, se torna um conhecimento banal. Se perde no tempo, se perde na própria história da humanidade. Por isso que no Santo Evangelho, Jesus diz: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Isso é uma graça que a humildade nos concede. Humildade aqui não é esta humilhação que muitos temos consciência, de se considerar um nada, um miserável, mas a humildade de saber que por mais que eu tenha condições, que por mais que eu seja grande, que por mais que eu saiba, sem Deus eu não posso nada. Então que neste Santo Domingo a graça de Deus consiga penetrar no nosso coração e gerar em nós um desejo de humildade, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossa prepotência, apesar de nossa arrogância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.